dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 331, e nós estamos meditando nesse tempo sobre as infalíveis promessas de Deus. E hoje nós temos mais uma promessa infalível do nosso Deus para nós. Hoje nós temos um dia de sol aqui em Mogi das Cruzes. O tema da nossa meditação de hoje é: permaneça, peça e receba. Permaneça, peça e receba. Em João capítulo 15, versículo 7, nós temos um texto de Jesus que é uma promessa condicional. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, condição: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. A vida cristã, ela deve ser de total dependência, uma vida lançada sobre Deus, uma vida de obediência, de dependência e de submissão. Quando nós lemos as promessas de Deus, nós sabemos que as maiores condições para nós sermos abençoados e acionarmos então a chave para essas promessas é a dependência, a obediência e a submissão a Deus. Devemos procurá-lo em todas as nossas necessidades, né? A palavra de Deus que se ele supre todas as nossas necessidades, são em todas as nossas necessidades que nós devemos procurá-lo. Porque ele diz lá em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, tudo o que nós necessitamos, nós precisamos então buscar em Deus e em seu Filho Jesus. Deus nos supre em tudo. Ele fala aqui, eu gosto, né, dos textos da palavra de Deus, que sempre é tudo, tudo, ou todas, né? Então, é tudo ou é nada. Deus nos supre em tudo. Nós pedimos e Ele responde. Não existe oração sem resposta. Esta é a sua promessa para nós. Também, essa promessa que nós ouvimos aqui é uma promessa condicional, como nós falamos. Para pedir e receber, é preciso perseverar. E aqui tem, então, uma dupla condição. Devemos permanecer nele, se permanecerdes em mim. E as suas palavras em nós, nossa vida deve estar sempre, então, nele e também em sua presença, até que a vida de Jesus permeie cada célula do nosso ser. Então, permanecer nele, ele permanecendo em nós, enchendo-nos de vida, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem ao Pai, né? Que ninguém chega ao Pai assim, senão por mim. Então, permanecer não é só definido, como nós já estudamos outras vezes, né? Nós já estudamos esse texto da videira verdadeira. Quem ainda não viu, vai lá no nosso devocional sobre a vinha do nosso Pai. Lá você vai entender o que significa, então, esses termos. Mas permanecer não é só definido como habitar em, como nós sabemos, mas também de manter-se em e estar em casa. Olha o que significa o permanecer. É habitar em, manter-se em ou estar em casa. Se pedimos na expectativa de receber, permanecemos nele. E permanecendo nele, peçamos de acordo, né, que nós já aprendemos que nossos pedidos devem ser de acordo com a vontade, com o desejo e o caráter e a natureza de Deus. Esse que nós devemos orar com discernimento, com entendimento. A segunda condição, então, para esta promessa é que a palavra de Deus permaneça em nós. Então, habite em nós. Da mesma forma que
nós devemos habitar em Cristo e Cristo deve habitar em nós. A palavra de Deus deve também habitar em nós, manter-se em nós. A palavra de Deus, ela é a revelação da sua pessoa. Nós caminhamos, né, na vontade e no propósito de Deus. Então, negligenciar a palavra e ter um conhecimento deficiente no que Deus considera necessário para o homem, então isso é prejuízo para nós e para a nossa vida cristã e também para a nossa vida de oração. A palavra, ela foi inspirada, ela foi soprada, colocada no papel e cuidadosamente guardada de modo que nenhum jota, nenhum tio foi tirado dela. Então, tudo aquilo que Deus queria que nós soubéssemos está escrito na sua palavra. São palavras, que palavras são essas? São palavras de vida. Jesus disse, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. É vida. A palavra é viva. A palavra é uma pessoa e a palavra é Jesus. Jesus é o verbo, é o logos de Deus, é a própria palavra de Deus. Portanto, nosso bendito privilégio, né, de pedir e receber exige que nós consideremos a palavra mais preciosa que o alimento ou que qualquer outra coisa que nós possamos pensar. A palavra, ela tem várias e várias coisas que ela nos ajuda, que permeia a nossa vida. Então, uma das coisas assim, importantes que nesse texto, quando a gente vai estudar, né, de João capítulo 15, ele fala que a palavra, ela é um purificador. Os discípulos de Jesus foram purificados originalmente pela palavra na hora da sua conversão, quando eles se converteram, né, a Cristo, ao evangelho do reino. Então eles foram purificados pela palavra de Deus e por isso houve conversão. No momento em que o Salvador, que Jesus falava, a sua palavra tinha esse efeito purificador na vida deles. O permanecer, então, para um cristão também significa que nós vamos ser purificados, transformados pelo poder desta palavra na própria imagem do Senhor Jesus. Temos os pensamentos, os sentimentos e fazemos exatamente aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, enquanto nós estivermos fazendo as nossas vontades e os nossos desejos, nós não conseguimos compreender o poder desta palavra. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Permanecer para um cristão significa isso, permanecer, ser purificado, fortalecido, transformado, redimido, salvo por essa palavra. Então, ficar aonde está. O cristão foi colocado em Cristo, né? Então nós precisamos ficar onde nós estamos. Nós estamos em Cristo. Esta é a nossa posição, cristão. No seu andar diário, nosso andar diário, nós devemos ter então comunhão íntima com o nosso Senhor e permanecer também é o segredo de uma vida de oração. Então, o permanecer também está ligado a uma vida de oração bem-sucedida. Quanto mais perto nós permanecemos do Senhor, mais nós aprenderemos a pensar os seus pensamentos, a sentir o que ele sentiu, como diz Filipenses, que nós devemos ter o mesmo pensamento e o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. As nossas maiores dificuldades de ser curado nas nossas emoções e nos problemas que afligem a nossa alma, é exatamente isso, porque nós não aprendemos a abrir mão dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, para agir e pensar da forma como o Senhor quer que nós ajamos. Então, nós devemos permanecer no Senhor, nós devemos aprender a pensar os seus pensamentos. Por isso que a gente lê a palavra, por isso que a gente estuda a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos Ele através da sua palavra,
mas nós vamos também entender a sua vontade, como nós já falamos. O melhor lugar do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Quanto mais a nossa vontade concorda com a vontade dele, mais nós poderemos ter certeza que as nossas orações serão respondidas. Nossa oração sempre deve ser conforme a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Esse é o segredo de ter as nossas orações respondidas. Que valor você dá para a palavra de Deus? Ela é prioritária em sua vida? Quanto tempo você gasta do seu dia, das suas 24 horas, meditando, aprendendo sobre os pensamentos de Deus, sobre os sentimentos de Deus, sobre a vontade de Deus para a sua vida e também para a humanidade? Então, o tempo que você gasta, nós gastamos tempo com muitas coisas, mas não gastamos tempo com aquilo que pode nos dar vida, e vida em abundância, e que pode, então, nos fazer permanecer em Deus. Então, qual o valor que você tem dado para a palavra de Deus? Ela é prioritária em sua vida? Caso seja negativo, como você espera receber de Deus aquilo que você está pedindo, se você não está conhecendo a sua vontade? Então, permaneça, peça e receba. Mas não esqueça que tudo isso também tem condições. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.